E aí, turma, tá valendo, hein? Seguinte, vamos lá para a nossa quarta bateria de exercícios. Nessa quarta bateria de exercícios, eu vou pedir para vocês trabalharem com aquilo que a gente ainda não trabalhou do trilho de aprendizagem, tá? Se eu não me engano, a gente fez na segunda bateria de exercícios. Na segunda bateria de exercícios, a gente fez até esta página aqui, ó, página 70, o exercício 3, foi isso? Exercício, ou melhor, atividade 3. A gente fez esse quadro em cima, então agora a gente vai começar dessa atividade 3, porcentagem, tá? Deixa eu escrever um negocinho aqui para dar uma agilizada, ok? Calma aí. 1, 2, 3, apareceu. Pronto. Bruxaria escrita. Vamos comigo. Aqui eu fiz alguns exemplos de como vocês vão poder desenvolver essas tretas aqui. Aqui a gente está trabalhando com porcentagem. A porcentagem ela serve para a gente pensar numa coisa em relação à outra. Por exemplo, muita gente diz que no corpo humano nós temos 90% de água. O que isso quer dizer? E se esse aqui, essa coisinha feia que eu fiz, fosse o corpo humano, 90% dele seria feito só de água. O resto seria feito de outros elementos, certo? Então, com a porcentagem, a gente toma essa ideia de falar de uma parte, nesse caso aqui é a água, em relação a um todo. A um todo. O todo, nesse caso, é o corpo humano. Ou seja, a porcentagem ela traz um pouquinho desse tipo de condição, da gente falar de que parte que isso aqui representa do todo, certo? Que parte que a água representa do todo, certo? Basicamente, a porcentagem veio para isso. Mas é só com a porcentagem que a gente faz isso, pessoal? Não, a gente pode fazer isso também com outras razões. Mas isso aí é outro assunto. A gente poderia falar de um terço. Um terço, eu estou falando do quê? Essa daqui vai ser uma parte em relação a um todo, certo? A um todo. Parte em relação a um todo. Assim como eu estava falando de 90%, 90% da água, né? Porque eu acabei de falar, ele quer dizer o quê? 90 entre 100. A gente também vai estar fazendo uma referência ao quê? A uma parte em relação a um todo. Aí deixa eu apagar aqui. Uma parte em relação a um todo. Ok, ok? Espero que sim. Tá bom, então a porcentagem serve para quê? Para a gente falar de uma parte em relação a um todo. Ok, isso já é uma boa explicação. Seguindo, como é que eu faço? Como é que a gente pode trabalhar com esse tipo de continha aqui? Complete a frase. 50% de 180 é igual a... E aí eu fiz aqui um exemplozinho. Olha que fofura. 50% de 40 vai dar quanto? Como é que eu faço? Aí depois eu coloquei outros exemplos que eu vou explicar devagarzinho. Essa daqui é uma das maneiras de fazer. Essa daqui é uma das maneiras de fazer. Essa é a outra. Essa daqui é mais uma. Tá bom? Gostaria que vocês escolhessem uma delas para vocês trabalharem, tá? O ideal é vocês se sentirem bem e terem compreendido bem quais são as ideias, tá? Nessa primeira maneira de fazer, o que a gente deve pensar? A gente deve pensar um trem mais ou menos assim, ó. 50% de 40, esse 50% eu transformei ele em 0,5. É. Por quê? 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100. 50 dividido por 100, faz a conta aí, vai dar 0,5. 0,5, tá? 60%, seguindo a mesma lógica, vai significar quanto? 0,6. Aham. E se eu tivesse 5%, professor? 5% seria o quê? Eu precisaria imaginar 5 dividido por 100. Isso aqui vai dar 0,05, tá?
isso aqui é o mesmo que dizer 5%? Sim, esse é o mesmo que dizer 5%, tá bom? Então, foi o que eu fiz aí. Eu imagino 50% de 40, que corresponde a 0,5. O D, ele vira vezes, assim como nos outros exemplos aqui, ó. O D, ele vira vezes. Aqui o D, ele virou esse vezes aqui. O D, ele vira o vezes. Aqui coloquei o D de novo, mas é o vezes. Tá bom? Tá bom, senhor. Agora, como é que eu faço isso aqui? Uma multiplicação com números decimais. Nós lembramos como é que a gente faz multiplicação com números decimais? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 20. Ok. Quantas casas decimais nós estamos envolvidos aqui nesse exercício? Nessa continha? Apenas uma, tá? Então, o que a gente faz? A gente pensa em uma casa para a esquerda. A partir daqui, a partir daqui, a gente pensa em uma casa para a esquerda. É uma casa decimal, então uma casa para cá. Então, 0,5 vezes 40 vai dar 20,0 ou 20 simplesmente, que estamos falando da mesma coisa, tá bom? Ok? Ok, não ok? Espero que sim. Ok, então esse daqui é o caso 1, uma das maneiras que eu posso resolver. Depois, no caso 2, o que o professor fez? No caso 2, o que o professor fez? Ele pensou tipo assim, ó, 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100. Ou seja, vezes 20,40. 40% de 20,40 é a mesma coisa que 40 sobre 100 vezes 20,4. Olha só que legal. Por que apareceu um aqui? Porque eu vou fazer uma multiplicação de frações. Para isso, eu necessariamente preciso o quê? Ter números em cima e embaixo. E aí eu imagino o número que já está lá, que é o nosso denominador 1. Tá? Eu imagino o 1 e entucho ele lá, que dá certo. Aí eu faço o quê? 40 vezes o número de cima e 100 vezes o número de baixo. E depois divido. Vamos lá. Mais uma multiplicação de números decimais. Mas, professor, eu tinha 20,40. Eu não tinha 20,4. Quando a gente for fazer a multiplicação de números decimais, gente, a gente precisa pensar que aqui a gente poderia imaginar infinitos zeros. Depois da vírgula e depois dos números, todos esses zeros aqui, na hora da conta, a gente precisa apagar. Ok? Sim? A gente precisa apagar. Então, o professor foi lá e apagou e agora faz a conta. 40 vezes 20,4. 0 vezes 4, 0. Mais 4 vezes 4, 16. 4 vezes 0, 0 vezes 1. 4 vezes 2, 8. Esse aqui, eu vou matar isso aqui. Matei, pronto. E agora? 0, o 6, o 1 e o 8. E agora, professor? Acabou? Não, não acabou. Depois disso, o que a gente faz? Depois disso, a gente tem que pensar em quê? Tem que pensar o seguinte, gente. Quantas casas decimais eu tenho envolvida nessa bodega aqui? Aqui eu tenho envolvido uma única casa decimal, que é o 4, tá? Se eu tivesse alguma coisa assim, ó, se eu tivesse alguma coisa assim, ó, 20,47, eu teria duas casinhas decimais, tá? Mas nesse caso eu tenho uma casa decimal. Como eu tenho uma casa decimal, o que eu faço? Eu conto uma vírgula para a esquerda. A partir daqui, vem para cá uma vírgula, pronto. Ou seja, isso aqui vai dar o quê? 816,0 não significa nada para a gente. Você pode ignorar. Dividido por 100. Ok? Tá bom. Agora 816 dividido por 100 dá quanto? Como é que eu faço? 816 dividido por 100.
Vamos lá. 816 dividido por 100. Eu consigo pegar só 8 e dividir por 100? Não. Eu consigo pegar 81 e dividir por 100? Também não. Então, pego 860. Aí eu pergunto, que número vezes 100 que chega perto do 800 e... Eu falei 60, né? Qual número vezes 100 que chega perto do 816? 8, pessoal. 8 vezes isso vai dar 800. Bababá, sobrou 16. Dá para dividir? Não. E agora, o que a gente faz? Agora põe a vírgula. E eu ponho o zero. Dá para dividir? Não. Põe mais um zero. E assim você segue a conta, tá? Aqui você vai colocar o quê? Não. Volta que eu errei, hein? Errei. Eu coloquei assim, foi para 160. 160 eu consigo dividir 100. Aqui eu coloco 1, vai virar 100. E assim por diante, né? Aí vai sobrar 60. Sobrou 60, resolveu? Acho que não. Eu coloco o zero e pergunto se dá para dividir. Depois da vírgula a gente primeiro coloca o zero e depois pergunta se dá para dividir. 600 dá para dividir por 100? Sim. Então eu coloco 6, tá bom? 6 vezes aquilo lá vira 600, zerou. Portanto, essa coisaiada toda vai dar 816. Era muito mais fácil pensar assim, ó, 816 dividido por 100. Aqui eu tenho quantas vírgulas? Olha o macetezinho. Macete para dar uma acelerada. Tenho uma, duas, dois zeros aqui, né? Se eu tenho dois zeros, essa coisa eu posso simplesmente imaginar em puxar duas casas para a direita aqui do 816. Para a esquerda. 1, 2. Pronto. Tá bom? Ou seja, 816 dividido por 100 vai ser a mesma coisa que 8,16. Vamos apagar toda essa porcariada aqui. Tananã, tananã. Ok. Então, isso aqui dá 8,16. Ou vocês fazendo a conta, vocês vão ver que 816 dividido por 100 dá isso. E no último exemplo, e uma maneira prática da gente resolver, porcentagem é 75% de 420. Aí eu fiz um similar. 35% de 120 corresponde a quanto? Aí eu coloquei dois passos. O primeiro, você explica quanto que é 1% de 120. E o segundo, você multiplica por 35. 1% de 120 aqui seria como 120 dividido por 100. Assim como no exemplo anterior, você pode imaginar uma vírgula aqui e puxar duas casas para a esquerda. 1, 2. Portanto, 1% disso vai dar 1,2. Certo? É sempre melhor você deixar sem os zeros que você teria, o que você pode colocar aqui, para na hora você depois multiplicar. Tá bom, pessoal. Ok. Então, 1% disso vai ser 1,2. Aí você já pode imaginar quanto que é 1% de 420. É puxar uma, duas casinhas. Depois que você tem esse número, você multiplica por 35, que é o que ele está falando ali. Ó. Multiplica por 35. Tá? Multiplicando por 35, a gente vai chegar numa resposta que vai ser a resposta do exercício. Tá bom? E assim pode seguir para fazer todos os exercícios com uma das três maneiras que eu expliquei nesse vídeo. Tá bom? Abraços e beijos, espero ter ajudado e até para vocês. Desliga.